Professor Helder na área, vamos para uma aula do romantismo. Essa primeira parte da aula, acredito que os 5, 6, 7 primeiros minutos, é uma aula de revisão. Nós já começamos, mas depois do 7º minuto a aula prossegue de forma inédita. Mas vamos lá. Então, só para lembrar aqui, né? Eu comecei a nossa aula do romantismo, assunto de vestibular, assunto de Enem. Eu comecei com essa pintura de Francisco de Goya, pintor espanhol. Eu disse a você, se lembre aí, o Enem quer saber se você sabe interpretar uma imagem. Porque o Enem já sabe que você sabe interpretar um texto. Mas o Enem agora quer saber, e a imagem, você sabe? Entenda, na sua prova de vestibular, na sua prova do Enem, inúmeras imagens vão estar presentes. Vem comigo, eu vou te apresentar esta pintura, que se chama O Fuzilamento de 3 de Maio de 1808, em Madrid, Espanha. Francisco de Goya, o autor. Esta tela também é conhecida como O Fuzilamento, ok? Mas vamos à interpretação desta tela. Bem, só lembrando aqui que a gente já fez essa interpretação, mas se por acaso você faltou, se por acaso você não quiser mais interpretar essa imagem, aí você dá uma avançada de uns 3 minutos no vídeo, ok? O papai te ajuda sempre, tá? Mas você que está curioso e que quer saber ainda mais da imagem, vem comigo. Primeiramente, presta atenção ao cursor, presta atenção aqui, ó, o mouse. Então nós temos um cenário noturno. E lá ao fundo nós temos a cidade de Madrid, e aqui possivelmente sendo uma igreja, porque temos essa torre. E agora eu faço uma divisão ao meio do quadro, dividi o quadro ao meio, tá certo? De um lado, olha o cursor, olha o mouse, nós temos soldados napoleônicos fortemente armados. Eles estão com espingardas, eles estão com baionetas, tem uma lança aqui, né? Tem uma placa de metal afiada, e aqui nós temos espadas. O exército napoleônico vai fuzilar quem? Estas pessoas, estes rebeldes. Qual crime estes rebeldes deveriam ter cometido para serem fuzilados? Nenhum, a não ser o de proteger a sua região, proteger o seu país, proteger os seus queridos. E aí você percebe que eles são encurralados em um morro. Nós temos um morro, e aqui nós percebemos que eles não têm mais para onde ir. E aqui, entre as pessoas que nós encontramos, entre os personagens, contamos o número de 12. 12 personagens. Assim como foram 12 os apóstolos que seguiam, que eram amigos de Cristo. Por falar em Cristo, perceba, preste atenção a esse personagem central e veja que ele é iluminado. Nós temos uma lanterna aqui, ó, próximo aos pés dos guardas, dos soldados, mas perceba que a luz parece que sai deste personagem. Sim, ele é o Cristo, um novo Cristo. E ele está com os braços abertos. Sim, ele será fuzilado, ele morrerá com os braços abertos. Ele morrerá para salvar o país da Espanha, da ocupação do exército napoleônico. Ele morrerá por estas pessoas, por estes amigos, e morrerá com os braços abertos, assim como Cristo morreu com os braços abertos para nos proteger, para nos salvar, para nos livrar de todo o mal. Muito bem, então nós temos esse cenário terrível e brutal. Eu peço a você que preste atenção olha a seta, ao olho dos soldados. Momento tenso agora, pequena pausa. Veja que os olhos estão fechados, porque eles vão estar com vergonha do que vão fazer. Eles vão fuzilar inocentes. Amando de Napoleão Bonaparte. Ok. E aí é o fim. Ô Helder, este quadro é terrível. Este quadro é brutal. Por que você inicia uma aula do romantismo trazendo este quadro, professor Helder? Este quadro mostra a procura pela liberdade. Libertar o seu país. Eu quero trazer para você, neste primeiro momento, uma ideia de que o romantismo não é só
romance. O romantismo não é só sentimentos, querer reciprocidade nos sentimentos. Não é só estar apaixonado, não é só ter amor. I love you, baby. O romantismo é, sobretudo, além de sentimentos de amor, a procura pela liberdade. O quadro Fuzilamento de 3 de Maio, em Madrid, de 1808, de Francisco de Goya, traz isso. A busca pela liberdade. Você já sabe de um grande tema, de um grande assunto do Enem. Liberdade. Vestibular, Enem, romantismo. Procura da liberdade. Vamos adiante. Deu aqueles 3 minutinhos, talvez 4 minutinhos. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Pronto, vamos lá. Quando é que tem início o romantismo no Brasil? 1836, quando o poeta Gonçalves de Magalhães publicou o livro Suspiros Poéticos e Saudades. Só que aqui eu quero que você preste atenção a uma coisa. Helder, tem 2 Gonçalves no romantismo? Tem. O romantismo, primeiramente, ele se divide em 3 gerações. Primeira geração, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Segunda geração, Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Terceira geração, Castro Alves, Tobias Barreto. Nós vamos falar sobre todas essas gerações em aulas futuras. Mas agora você deve ficar com o marco inicial do romantismo. A obra Suspiros Poéticos e Saudades. Quem é o autor? Gonçalves de Magalhães. Qual é o mais importante, Helder, dos Gonçalves? Qual é aquele que eu tenho que estudar com mais afinco, com mais determinação, com mais gosto? Gonçalves Dias. E qual é a diferença entre um e outro, Helder? Eu digo agora. Gonçalves Dias, ele propaga, ele dissemina, ele leva adiante, ele caminha e leva o romantismo junto. O Gonçalves de Magalhães, que é o autor da primeira obra, Suspiros Poéticos e Saudades, Gonçalves de Magalhães começa, pontapé inicial. Quem dentre os poetas começou? Magalhães. Quem leva adiante? Dias. E se você ainda tiver uma dúvida, é só você lembrar que o Gonçalves Dias, o maior, é aquele autor do poema mais famoso da literatura brasileira, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Pronto, tá feito. Como essa primeira parte eu já falei, então eu vou ser mais breve. Vamos para a primeira característica. No romantismo, o poeta romântico se mostrará como ser extremamente subjetivo. O romantismo é uma escola em que não importa o que está acontecendo, não importa a realidade dos fatos. O que importa é o que eu sinto. O que importa é a minha visão pessoal, é a minha visão particular, é a minha idiosincrasia, é o que é meu. Então você já sabe, o poeta romântico, diante das situações do mundo, ele não encara este mundo como de fato o mundo é, realmente. Ele encara de forma idealizada, subjetiva. É dele, visão particular. Já estudamos muito isso, essa questão do subjetivismo, subjetividade, a minha visão. Vamos então adiante para a próxima. Próxima característica é você perceber, se você tiver uma boa vista, que, olha o cursor, este é o Brad Pitt e este é o Pitt Brad, tá certo? Então, o que é a subjetividade? São as particularidades. Para alguém, este Brad Pitt, ele pode ser bonito, ele pode ser lindo, ele pode ser maravilhoso. Para outras pessoas, pode ser esse Brad Pitt, esse primeiro aqui. A questão de beleza é subjetivo. Lembre aí o que eu disse na aula. É provável que a sua mãe deva achar você bonito. Deva achar você lindo. Por quê? Porque você parece com a sua mãe. Então jamais a sua mãe vai dizer que você é feio. Ou então você parece com seu pai e sua mãe casou com seu pai. Então sua mãe não vai dizer que seu pai é feio, porque ela não teria casado com um homem feio. Então, se você dizer, mãe, eu sou bonito, ela vai dizer, sim, você é bonito. Agora, se a sua mãe disser assim, meu filho, você é lindo, e não importa o que as pessoas digam de você. Você entendeu o que ela quis dizer. Ela chamou você de feio.
de forma educada. As mães têm isso, as mães conseguem educadamente dizer coisas absurdas sobre nós. E elas estão certas. Próxima característica, saudosismo, saudade. O poeta romântico é um ser deslocado do mundo. Ele está em um momento em que ele não consegue se encontrar. Ele não consegue ter êxito, vitórias. Então ele lembra automaticamente de um tempo onde ele não era cobrado, onde qualquer vitória que ele tinha, ele era aplaudido, ele era posto nos braços. Isso matou a charada. Ele lembra da infância. Na infância, um passo, uma carreira, qualquer pequeno movimento é saudado como parabéns, que lindo. Colocam-te nos braços se você chora. Se tens fome, és colocado no seio. Mas agora você é cobrado, jovem. Agora você está numa idade de passar no vestibular, de arrumar a sua cama. Aí você sente saudade de um tempo em que você não tinha cobrança nenhuma. Você só era paparicado. O poeta romântico é um saudosista. Você deve conhecer inúmeras pessoas que vivem dizendo assim: ah, no meu tempo era tão bom. Ah, porque no meu tempo isto não acontecia. Ah, porque na minha época... Estas são pessoas saudosistas. Você mesmo é provável que seja uma pessoa saudosista. Ok? Então você já sabe, essa é uma característica que nós vimos. Vamos seguir adiante para a próxima. Tá aqui. Ei, que saudade boa das brincadeiras, hein? E aí se lembre de uma coisa. Eu fiz uma pergunta a vocês em sala de aula. Eu perguntei assim: qual foi a última vez que você saiu para brincar? Eu tive uma última vez e não me lembro. Você lembra a última vez que você saiu para brincar? Está percebendo como as aulas de literatura, elas são muito mais do que você está estudando poemas, é estudar a vida. Lembre, qual foi a última vez que você saiu para brincar? Porque teve. Aproveite esse momento de quarentena, fique em casa, brinque em casa. Vamos à próxima característica, nacionalismo. O poeta romântico, ele percebe que o Brasil conseguiu a sua independência com relação a Portugal. Sim, o Brasil não é mais colônia de Portugal na época do romantismo. O Brasil conseguiu a sua independência. E agora, está aqui é Portugal, está aqui é o Brasil. Os dois estavam ligados. Mas agora, como não há mais essa ligação, o que era ser brasileiro? Porque o Brasil era o que acontecia em Portugal. Ligados, desligados. Independência do Brasil. O que é ser brasileiro? O que é ser nacionalista? E aí veio a poesia nacionalista, que é para mostrar o que no Brasil era diferente de outros países. O que no Brasil tinha de diferente, que nos engrandecia. E aí você percebe nesse poema de Gonçalves Dias, a famigerada Canção do Exílio, que o poeta vai exaltar a natureza. Se tem uma coisa que no Brasil ainda hoje, apesar dos pesares, ainda hoje nos diferencia de outros países, é a natureza. O nosso verde é mais verde, as nossas matas são mais extensas, o nosso céu é mais azul, tem mais estrelas, como diz o poeta. O sol tem mais alegria em tocar na paisagem brasileira. Tudo era escuro, o sol vem e clareia tudo. E aí vem o poema, né? Perceba os elementos da natureza. Quando ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você percebe nitidamente os elementos da natureza para exaltar a nação, nacionalismo. Ele diz palmeiras, sabiá e aves. E ele diz que as aves gorjeiam aqui, as aves cantam no Brasil, cantam mais alto e mais inspirados do que cantariam em outro país. Ok? Nacionalismo. Exaltar as coisas da pátria. Toda nação tem que ter um herói. Toda nação tem que ter um personagem que seja referência, que te dê orgulho de ser brasileiro. Nós já tivemos grandes nomes do passado. Muitos deles ligados ao futebol. Pelé, Garrincha. E tivemos um ligado ao automobilismo, que foi o Ayrton Senna.
piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, considerado ainda hoje o maior piloto de todos os tempos. E eu não falo em número de títulos, porque o Michael Schumacher tem mais títulos, são 7. O Sebastian Vettel e o Lewis Hamilton têm mais títulos do que o Ayrton Senna, mas não são melhores pilotos do que ele. Senna tinha toda uma estrela. Nos dias de domingo era bom acordar e assistir às corridas de Fórmula 1. Por quê? Porque Senna ganhava. Ganhando, ele subia ao pódio. Subindo ao pódio, epa, é um brasileiro. No pódio, entre os melhores do mundo. Entre os melhores, não. No pódio mais alto, sendo o melhor do mundo. E tocava o hino nacional. E ele levantava o troféu, beijava, e nós nos sentíamos acarinhados. Era bom ser brasileiro. Nós tínhamos orgulho de ser brasileiros. Mas aí veio a morte de Senna. E de lá para cá, a gente se pergunta se a gente tem ou teve esse personagem que nos inspira nacionalmente. Tivemos o Ronaldo Fenômeno, tivemos o Ronaldinho Gaúcho. Mas será que eles são mesmo exemplos de nacionalismo? Hoje se discute, será que Neymar, olha só, será que Neymar é o herói nacional? Está percebendo como nós estamos numa crise de um herói nacional, da pessoa que nos identifique? Está percebendo? Vamos adiante. Próxima característica, sentimentalismo. Se eu tivesse que dizer a você que a grande característica do romantismo, que não pode faltar nos seus estudos, é o sentimentalismo, eu estaria dizendo a grande verdade de sua existência. Pelo menos com relação ao romantismo. Então, sentimentalismo. Mas é um sentimentalismo romântico exagerado, exacerbado. Você é uma pessoa sentimental ou pouco sentimental? Aí vem o próximo slide, né? Veja aí, nós temos um coração e nós temos um cérebro. Você é mais romântico, mais sentimental? As coisas do mundo te tocam com profundidade? Ou você é indiferente? Magoar alguém te deixa mal? Ou tanto fez como tanto faz? Se você disse sim a essas respostas, você é mais coração, você é mais sentimental. Quando você tem uma oportunidade de adquirir alguma coisa ou de viver uma experiência, você é levado pelo coração ou pela cabeça? Você reflete mais ou você se joga? Se você reflete mais, se você pesa os prós e os contras, você é uma pessoa mais racional, cerebral. Você é mais cerebral ou mais racional? E aí eu faço outra pergunta. Na sua casa, quem é mais coração? Seu pai ou sua mãe? Quem é mais cerebral? Seu pai ou sua mãe? Você ou eu? Vamos seguir adiante? Próxima característica. Opa, esta é uma característica inédita, né? Não estudamos até então. Então vamos lá, vou me deter um pouquinho mais, ok? Paciência, vem comigo, não me deixa só. Eu tenho medo do escuro, dos fantasmas da minha voz. Vanessa da Mata, hein? Característica, fuga da realidade. O poeta romântico, ele está numa condição em que ele é cobrado e não tem como corresponder. Ele fracassa constantemente. Então, para suportar isto, estas derrotas constantes, o que é que ele faz? Foge das suas obrigações. Foge da realidade. Existem algumas formas de você fugir da realidade. Por exemplo, você pode ficar em casa trancado e não encarar o mundo. Aliás, fique em casa trancado, nesta condição que estamos de pandemia. Tirando a condição de pandemia, você peita o mundo. Mas a condição é pandemia. Ficamos em casa. Então, esta é uma forma de fugir da realidade. Ficar em casa e não encarar os obstáculos. Outra forma de de fugir da realidade é se entregar às drogas. As drogas como escapatória, como refúgio. Tem pessoas que fazem isso. Que se entregam na bebedeira, se entregam nos vícios para fugir da realidade. E tem outra forma de fugir da realidade, que é voltar para a infância. Já falamos sobre isso, saudosismo. Voltar para a infância, um tempo em que os seus heróis estavam vivos, em que as pessoas importantes na sua vida estavam vivas e você não era cobrado. E tem outra forma de você fugir da realidade, que é a forma brutal, que é você cometer suicídio.
quer você atentar contra a própria vida. A vida é tão pesada, a vida é tão dura, e você não tem escapatória senão... Aí vem o poeta romântico, com o seu mimimi, com o seu chororô, com a sua fraqueza. Fugir da realidade cometendo suicídio. Há um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, poeta alemão. E o livro é sobre isso, né? É um jovem pintor que se depara diante de um amor que não é correspondido e de um mundo que não corresponde mais aos seus anseios, aos seus quereres. E o que é que o jovem Werther faz? Ih, já deu spoiler do filme, do livro, né? Ele comete suicídio. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro se tornou uma febre na Europa. Os jovens se identificavam com o rapaz que não tinha um amor correspondido, com o rapaz que vivia num mundo que não era aquilo que ele desejava, queria. Era um mundo terrível, tenebroso, brutal. Fuga da realidade, suicídio. Esse livro depois ele foi recolhido, né? Ele foi substituído, né? Porque era um livro que as pessoas se identificavam e acabavam cometendo suicídio. Mas isto foi no século XIX, porque hoje você lê este livro e você percebe que nós estamos numa outra época, né? Século XXI é diferente do século XX, do século XVIII, do século XIX. Você percebe que a visão romântica é uma visão fraca, frágil, sentimental, bonita, linda, mas fraca, de mimimi, de escapatória, de fuga. A visão de hoje em dia é uma visão mais de combate, né? Mais de enfrentamento. Vamos à próxima característica. Tá aqui, ó. Tem aqui esse slide, tem aqui essa tirinha do Laerte. Laerte é um dos maiores cartunistas do Brasil. Laerte é um pensador do Brasil. Fuga da realidade. E aí tem outra forma de você fugir da realidade, contemporaneamente, que é você se entregar à leitura. Ou é você estar no seu celular assistindo uma série, maratonando. Você está fugindo da realidade. Né? Você mergulha em outra dimensão. Você mergulha em outro mundo, o mundo da arte. O mundo que exploda. Eu estou lendo. O mundo que exploda. Eu estou maratonando aqui. Vou assistir todas as temporadas de... Como é aquela série lá dos médicos? Grey Anatomy. Vou maratonar Grey Anatomy num dia só. Será que dá? Muito bem. Então a charge do Laerte traz um personagem numa praça, sentado, lendo um livro, e um monte de pessoas ao redor, um monte de ignorantes, dizendo: você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Pois é, nós estamos vivendo num mundo em que parece que a leitura está ficando em segundo plano. Não faça isso, aproveite a quarentena para ler diversos livros, ok? Próxima característica, idealização da mulher. Para o poeta romântico, a mulher é delicada, é frágil, é sensível, é uma seda, é uma rosa, é uma bonequinha de porcelana. Não tem essas cenas clássicas que o cinema traz? A mulher que vai abrir a tampa de alguma coisa. Ela vai abrir uma tampa e não consegue. Aí vem o homem e faz... Está aqui a tampa aberta. A mulher é essa criatura que está pedindo ajuda. Ô Helder, essa visão da mulher ser uma criatura que está pedindo ajuda não é uma visão machista? É. Mas no século XIX era uma visão romântica. Vou dar outro exemplo aqui de idealização da mulher. Entenda essa cena de filme. Um lobisomem está correndo atrás de um casal. Um homem e uma mulher. Aí vem um lobisomem. O homem e a mulher estão correndo. Aí vem o lobisomem. Adivinha quem vai cair? O homem ou a mulher? A mulher cai. Ela olha para trás, ela dá um gritinho e ela cai. Adivinha quem volta para socorrer esta mulher? O homem. O seu herói. Então, a mulher, no romantismo, ela é sempre colocada nessa condição de fragilidade. Por quê? Porque o homem é que é o forte. O homem é que é o herói. O homem é que é aquele que vai abrir a tampa, tá entendendo? É aquele que vai colocar ela nos braços. Vamos, meu amor, o lobisomem não vai te pegar.
Vamos a esse poema de Luiz Augusto Palmeirim, para vocês perceberem a idealização da mulher. Quando ele diz assim, na verdade, tenho que colocar os óculos. Sonhei-a, tenho na mente o seu retrato inocente. A mulher é o quê? Inocente. A falar-me ao coração. Sonhei-a como uma fada. Ela é inocente, ela fala ao coração e ela é uma fada encantada. Tudo coisa lindinha, tudo coisa sublime. Aí ele diz, sonhei-a como uma fada que tem vivido encantada, sozinha na solidão. Inocente coração, fada encantada, e esta fada está sozinha na solidão. No alto de uma torre, sozinha na solidão, esperando por quem? O príncipe encantado. É clichê, é a visão romântica. Paciência, vamos lá. Aqui nós temos a digníssima esposa do senhor Michel Temer, a Marcela Temer. E aqui nós temos o Michel Temer, o vampiro do Brasil. Tomara que ele não assista essa aula. E aqui nós temos um exemplo de quem é a bela e a fera. A mulher, ela é aquela que se destaca pela beleza. O homem é aquele que se destaca pela força. Se bem que em termos de força o Michel Temer não é o maior exemplo. Mas sendo ele o Conde Drácula, ele vive inúmeros anos e não morre. Vamos adiante? No romantismo, o herói é idealizado. Eu disse a vocês que toda nação precisa ter um herói. Quem foi eleito herói nacional em termos de etnia, em termos de, aspas, raça? O herói nacional foi o índio. Ô Helder, por que o herói da nação, o herói brasileiro, não foi o homem branco? O homem branco, ou seja, o europeu, ele veio para conquistar e conquistou. Ele veio para dominar e dominou. Ele veio para roubar e roubou, estuprou, matou, escravizou. Como é que pode ser herói? Alguém que traz nas costas roubos e estupros? Não pode. Então o homem branco, o europeu, o português, não foi eleito herói nacional. E por que não o negro? O negro não foi eleito herói nacional? Bem, o negro também estava numa condição de... Estava na África e fora trazido. Ele não veio porque quis. Ele não veio por turismo. Ele não veio por aventura, mochileiro. Ele veio trazido. Trazido e escravizado. E agora? Como é que pode ser herói de uma nação aquele que é escravo, que nem consegue a sua liberdade? Então quem é que é eleito o herói nacional? O índio. O índio estava, quando os portugueses chegaram, o índio estava no Brasil. Ele é nativo, ele é primitivo. Ele não viera explorar. Ele não viera trazido à força. Ele já estava e resistiu à escravidão. E não explorava como um homem branco. Ele coletava. Herói nacional, o índio. Veja nessa foto aqui, essa imagem linda de uma tribo indígena, os índios comemorando uma festa de sua tradição. E aí nós encontramos a indumentária, né? A pintura indígena, o cocá. E aí esse gesto de abrir os braços e outros índios estão atrás e dá uma ideia de que os braços vão se multiplicando, né? Se multiplicando. Tomara que os índios se multipliquem, porque do ano passado para cá, de 2019 para 2020, vários índios, sobretudo líderes indígenas, estão sendo mortos. Vamos seguir adiante. Próxima característica, condoreirismo. Perceba que essa característica, condoreirismo, tem a construção do seu nome derivada de um pássaro, de uma ave, o condor. E o condor é uma ave que voa a alturas inimagináveis, que voa muito alto. Liberdade. Pássaro representa liberdade porque não está preso à força da gravidade, a qual eu estou e você está. O condor, ele vive sobretudo ali pela Cordilheira dos Andes. Então ele voa muito alto, além da cordilheira, e ele consegue viver naquele meio inóspito, naquele meio dificultoso para a sua sobrevivência. Então, condoreirismo simboliza liberdade. Liberdade de quem? Dos escravos. Qual é o poeta que vai tratar da liberdade? Castro Alves, o poeta dos escravos. Vamos falar sobre ele mais à frente. Mas eu quero destacar este poema de Castro Alves.
Deixa eu dizer o contexto deste poema. Primeiro, este poema está em um livro chamado Os Escravos. E neste livro, todos os poemas tratam deste tema, da escravidão, da busca por liberdade. Mas esse poema, ele é tristíssimo. Tristíssimo. Porque a condição dele é a seguinte. Existe o escravocrata. O escravocrata, ele não está se importando com a saúde, com o bem-estar, com o lazer do escravo. O escravo está numa condição de penúria. E o escravocrata, ele chicoteia o escravo. E mais do que isso, como vamos ver neste poema, ele vende o escravo. E mais do que isso, ele vende o filho novinho de meses do escravo. Este poema vai trazer um eu lírico que se espanta quando o dono da fazenda, o escravocrata, chega e diz: dá-me teu filho que eu vou vender. Perceba, você é uma mãe, você está segurando seu filho, aí vem alguém que é dono de você e diz: me dá aqui o teu filho que eu vou vender. Porque na verdade o filho não é teu, é meu. Você não é escrava, seu filho é meu. Então diz o poema, acompanha comigo, os diálogos. O primeiro diálogo é do escravocrata, quando ele diz: dá-me teu filho. Repetiu fremente o Senhor, de sobreolho carregado. Impossível. Que dizes, miserável? Perdão, Senhor, perdão. Meu filho dorme. Ainda há pouco o embalei, pobre inocente, que nem sequer pressente que ides. Sim, que o vou vender. Vender? Vender meu filho? Vender um filho? Isso abre uma dimensão para uma outra pergunta. Além da literatura, além da sociologia e da filosofia. Quanto vale uma pessoa? Quanto você acha que você valeria se de uma hora para outra alguém invadisse o nosso país e você fosse feito escravo? Quanto você valeria? R$1.000? R$500 mil? R$1 milhão? Você não teria preço? Quanto valeria então uma criança? Uma criança que tem 1 ano, ela valeria a mesma quantidade de dinheiro do que uma pessoa que tem 20 anos? Que valeria mais? Está percebendo? A estupidez que é você vender um ser humano. E aqui, para ilustrar, nós temos essa imagem aqui, né, que forma uma cerca. E aí a cerca vai se soltando e voando. Faça isso. Se a sua cabeça é uma cerca, se a sua cabeça está murada, fechada, liberte sua cabeça. Dê asas à sua imaginação. Viaje comigo nesta aventura linda da literatura. Próxima característica: egocentrismo. Egoísta. O poeta romântico é extremamente egoísta. Ele acha que o sofrimento dele é o maior sofrimento do mundo. Perceba que ele não está muito distante de você, ou da maioria dos jovens. O jovem sofre, o jovem tem um problema, e ele acha que só ele no mundo tem aquele problema. Todo mundo tem problema, mas o meu problema é maior do que o de todos. Está percebendo? Ele acha que o amor dele é o amor mais verdadeiro, e não tem amor mais bonito do que o dele. Você é uma pessoa egocêntrica? Eu sou uma pessoa egocêntrica? Álvares de Azevedo era um poeta egocêntrico. Olha o que ele diz: meu amor, minha vida, eu sofro tanto. Perceba que ele diz meu amor, minha vida, mas não é para falar dela, é para falar dele. O egoísmo é isso. É quando você só se vê, só se fala. É quando você não vê e não fala sobre outras pessoas. Meu amor, minha vida, eu sofro tanto. Vamos seguir adiante? Aqui nós temos uma imagem pura do egocentrismo, de pessoas que se acham poderosas, super-homens, quando na verdade são patetas. Cuidado com o egocentrismo. Próxima característica: religiosidade. Sim, o poeta romântico é religioso. Por quê? Vamos lá. Por quê? O poeta romântico é sensível. Então ele quer ter alguém que lhe ampare,
que lhe sustente. O mundo é uma corda bamba. Ele vai cair a qualquer momento. E não tem uma rede de segurança. Então ele se pega com o que tem, ele se pega com a religião, ele se pega com Deus. Porque se ele cair, Deus ampara. A religião é isso, é um amparo. Ninguém que tem uma religião para ser uma pessoa mais triste. Ninguém que tem uma religião para ser uma pessoa mais infeliz. A religião conforta, faz a vida suportável e dá esperanças para o futuro. É isso que o poeta romântico quer. Ele que está prestes a cometer suicídio, a religião o eleva. Religião, religare, ligar o homem a Deus, ligou. A criatura ao Criador, ligou, religião. E neste poema de Castro Alves, no caso, ele faz um questionamento. Sim, questionamento religioso. Diz ele: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ele está se referindo aqui, o eu lírico, ao contexto da escravidão. É como se ele dissesse: Deus, como é possível tantos escravos, teus filhos, sofrendo tanto? Ou para os dias de hoje, de pandemia. Deus, é loucura ou é verdade? Tanto horror perante os céus. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo, tantas outras que vão ficar doentes, tantas outras que vão morrer. Questionamento, né? Colocar a religião em xeque. Muito bem. E aqui nós temos, e eu já falei em aulas passadas, lembre aí, sobretudo no Barroco, que existe cerca de 10.000 religiões no mundo. Gente do céu, 10.000 religiões no mundo. Por que a sua é a verdadeira? Provoquei. Vamos adiante? Byronismo. Podemos chamar de byronismo ou byronismo. Vamos chamar byronismo. Tinha um poeta inglês chamado Lord Byron. E a vida deste poeta era uma vida que inspirava outros poetas. Sobretudo aqui no Brasil, o poeta chamado Álvares de Azevedo. A vida do Lord Byron era uma vida regrada aos prazeres mundanos, carnais, fornicação, traduzindo sexo. Se entregava, consumia drogas. Curtia a vida de forma porra louca. Aproveitava a vida. Essa característica, ou esses poetas do byronismo, por ter uma vida mundana, eles acabavam morrendo cedo. Dentre outros fatores, que não existia vacinação, e a higienização também não era tão frequente. Mas vamos lá, simplificando. Os poetas morriam cedo. Álvares de Azevedo mesmo morreu aos 20 anos. De 20 para 21 anos, cedo demais. Quase com a idade que vocês, alunos, têm. Pois bem, só que eles achavam bonito morrer cedo. A ideia de morrer cedo, morrer jovem, não era uma ideia num todo desprezada. Porque a ideia deles era, morrendo jovem, você teria um defunto jovem. Esse era o argumento. Se eu morro jovem, ao menos eu não tenho um defunto cheio de pregas, cheio de rugas. Um defunto jovem. Nossa, olha este defunto, que jovem que ele é. Eles achavam mais bonito do que um defunto velho, que se degradou, que se degenerou, que envelheceu, que ficou fraco, que ficou doente, que ficou em cima de uma cama, que ficou dependendo. Eles achavam bonito a ideia de morrer jovem, com muito para viver ainda. Porque fica o lamento, né? Quando morre uma pessoa de 90, 100, 110 anos, a gente não diz, nossa, morreu tão jovem, nossa, tinha tanto para viver. A gente assume que chegou a hora da pessoa morrer, aos 90, aos 100, 110 anos. Mas morrer aos 20, aos 30... E aqui, vamos lá, o Ayrton Senna morreu aos 33 anos. Tá vendo como foi jovem? E outros jovens, Mamonas Assassinas, os músicos, né? Cássia Eller, Renato Russo, Cazuza, Kurt Cobain, Amy Winehouse, James Joplin, Jimi Hendrix.
É uma turma que foi morrendo jovem, aí fica aquela coisa, fica aquele lamento. Poxa, eu lamento muito Cazuza e Renato Russo terem morrido tão jovens. Se eles estivessem vivos, o que eles não estariam produzindo? Eles que eram tão críticos, sobretudo nesse país que merece tanta crítica, sobretudo no cenário político. Reflita. Você acha que nós temos um artista que realmente está pegando pesado com as críticas na questão política? Renato Russo e Cazuza pegariam pesado. Eles deixam essa saudade, né? O que seria o mal do século, professor? O mal do século, o terceiro tópico aqui, o mal do século seria isso, né? Você levar uma vida que não seria eternizada, que você morreria jovem. O mal do século era você adoecer e morrer jovem. Próxima característica no romantismo, satanismo. Isso. Alguns poetas, não são todos, isso é mais da segunda geração. Geração mimimi, geração chororô. Alguns poetas percebiam que a religião não estava confortando, não estava trazendo. Alguns poetas eram mais rebeldes, questionavam demais, então flertavam com o satanismo. Só que deixa eu falar aqui, não era explicitamente satanismo. É que naquela época, se você fosse um jovem rebelde, se você fosse um jovem questionador, indagador, por quê? Por quê? Por quê? Isto não era visto com bons olhos. Ser rebelde não era coisa de santificação, de religiosidade, de Deus. Ser rebelde era coisa de Satanás, era coisa do capeta. Eu me lembro aqui que na minha infância tinha um vizinho, e esse vizinho andava com coturno, calça preta, blusa preta, inúmeras pulseiras, cabelo comprido. E aí diziam, esse menino não é normal. Esse menino tem alguma coisa de diabólico. Aí depois ele começou a fazer tatuagens. Esse menino está possuído pelo Satanás. Não, ele era um roqueiro. E é comum aos roqueiros, roqueiro raiz e não Nutella, ao roqueiro raiz é comum a tatuagem, a roupa preta, o cabelo comprido, a barba. Mas naquele tempo era visto como satanismo. E no romantismo, o jovem que fosse rebelde estaria sendo possuído por Satanás. Existem alguns textos que falam sobre isso, né, essa coisa do satanismo e tal, mas a título de provocação, de rebeldia, tá certo? Ok, fera? Na próxima aula, na próxima videoaula, nós iremos falar sobre os autores e as obras do romantismo. Para você, um grande beijo, obrigado por ter ficado até aqui, neste momento, e se lembre aí, uma jornada de 1000 quilômetros tem início com apenas o primeiro passo. Este momento, esta aula, foi o nosso primeiro passo online. Até a próxima. Eu amo vocês e vocês me amam. Valeu!